Leitura da segunda parte do livro de Marshall Rosenberg, Vivendo a Comunicação Não Violenta, Processo versus Mecânica, na página 94. Participante S. Certa vez experimentei a CNV com alguém que também a estava praticando. O que realmente me angustia é que, quando tento, a outra pessoa que também pratica diz: certo, mas você não expressou os seus sentimentos, ou você não. Talvez o treinamento tenha que ser meio mecânico no começo, mas a técnica não poderia ser um processo mais natural? Quero ter a liberdade de pular um passo, se for o caso. Por exemplo, você disse que depois da empatia vem o luto. Se eu ficar preso à estrutura a ponto de achar que preciso fazer tudo igualzinho, literalmente, e não tiver vontade de expressar o luto, por exemplo, estarei sendo falso comigo, o que é exatamente o contrário do que penso que você está sugerindo. Tenho mesmo a necessidade de lembrar que a técnica é de grande ajuda, mas que não funciona por si só se não for fiel ao que eu estou sentindo no momento. Marshall, gosto muito do que você está dizendo. Ouvi isso de maneira um pouco diferente de uma mulher em Zurique, na Suíça. Ela veio a um workshop e viu marido e esposa trabalhando comigo. Presenciou o que aconteceu quando eles se conectaram empaticamente entre si num conflito que enfrentavam havia muitos anos. Ela testemunhou como foi bonito ver a energia no rosto deles quando, pela primeira vez, não pareciam inimigos e se ouviam de verdade. E tinha sido um conflito muito doloroso, com talvez uns 15 anos de duração. A mulher voltou um ano depois e disse: sabe, Marshall, no ano decorrido, desde que participei de seu workshop, toda vez que estou numa situação difícil, trago à consciência a expressão no rosto do marido e da esposa quando se conectaram empaticamente. E completou: então, mesmo quando falo de um jeito capaz de ferir ou prejudicar, ainda é CNV, viu? Ela entendeu da maneira que você entende agora. A mecânica só ajuda na medida em que dá um determinado apoio à nossa conexão. Quando ficamos tão preocupados que tornamos a mecânica nosso único objetivo, perdemos o processo. Essa é uma das coisas mais difíceis na CNV, porque um dos aspectos que as pessoas afirmam gostar no treinamento é que ele realmente as ajuda a manifestar de forma tangível aquilo em que sempre acreditaram, e gostam do fato de ser um modo concreto de se manifestar. No entanto, essa mesma concretude pode ser uma desvantagem quando o objetivo se torna fazer tudo certo. Desacelerando sem se apressar. Participante R. Estou trabalhando e me esforçando em relação a essa questão toda de desacelerar meu corpo e meus relacionamentos para estar mais presente em mim, com os outros e com a vida. Vejo você fazendo essas viagens constantes. Eu acharia inspirador e útil saber se é verdade que você não foi sempre tão lento e aprender um pouquinho sobre como você desacelerou. Marshall, acho que está ligado ao que o participante S estava dizendo. No meio da competição insana, é muito importante para mim usar as 3 palavras que provavelmente mais repeti a mim mesmo nos últimos 40 anos. Não se apresse. Essas 3 palavras lhe dão o poder de fluir na espiritualidade que você escolheu, não naquela para a qual foi programada. Em meu material para meditação, tem uma imagem muito poderosa que me ajuda a lembrar a não me apressar. Um amigo meu de Israel é muito ativo na organização de israelenses e palestinos que perderam filhos no conflito e que querem criar alguma coisa a partir do sofrimento. E um dos passos foi escrever um livro em homenagem ao filho que foi morto, usando a energia que lhe trazia sofrimento para ir em outra direção.
Ele me deu um exemplar do livro, e embora fosse escrito em hebraico e eu não pudesse ler, fiquei contente, porque, quando o abri, deparei na primeira página com a última foto tirada do filho antes de ser morto em combate no Líbano. Na camiseta dele estava escrito: "Não se apresse". Perguntei a meu amigo, o pai autor, se ele tinha uma foto maior que eu pudesse guardar para ajudar a me lembrar. E revelei por que aquelas palavras eram tão importantes para mim, e ele respondeu: "Então vou lhe contar uma coisa, Marshall, que provavelmente vai torná-las ainda mais poderosas. Quando eu procurei o oficial comandante do meu filho para lhe perguntar por que o mandou, não viu que qualquer pessoa que mandasse seria morta? Ele respondeu: Nós nos apressamos. Foi por isso que pus essa foto do meu filho no livro. É fundamental para mim ser capaz de desacelerar, de não me apressar, de fluir na energia que escolhi, aquela a partir da qual acredito que temos que agir, não daquela para a qual fui programado. Meu amigo israelense também disse: Marshall, vou lhe dar um poema escrito por um poeta israelense que, quando viu a foto, foi afetado da mesma forma que você. É o primeiro verso do poema, e o primeiro verso do poema era: Não se apresse. O tempo é seu, você sabe. Tenho que continuar trabalhando nisso porque, como minha amada parceira, não para de ressaltar. Sempre esqueço e começo a correr. Participante R. Ouvi você dizer que as crianças têm uma probabilidade menor de levar uma surra se demonstrarem empatia pela pessoa que está prestes a bater nelas. Suponho que isso também se aplique a adultos. Você tem alguma sugestão ou frase de emergência que possam ser usadas num caso desses? Marshall, tenho. A primeira coisa a ensinar é nunca jogar um mas na cara do pai ou da mãe quando eles estiverem zangados. Portanto, quando o papai perguntar: por que você fez isso? Não responda: mas pai... Nunca dê explicações. Em vez disso, o mais depressa possível, preste atenção no que seu pai está sentindo e no que está necessitando. Tenha consciência de que ele não está com raiva de você. Não foi você que o aborreceu, mas ouça sua raiva e ouça qual a necessidade dele não está sendo atendida. Treinamos, mas uma coisa é falar sobre isso na teoria, outra bem diferente é quando alguém está prestes a nos bater. Saber como nos conectar empaticamente com o que está vivo naquela pessoa. Ensinamos à polícia como fazer isso em situações perigosas. Várias pesquisas documentaram que os policiais têm uma probabilidade muito maior de sair vivos quando lidam com gente violenta se estiverem armados com a empatia, em vez de armas de fogo. Mas pedir que crianças façam isso é um desafio ainda maior. Portanto, temos que treinar muito as crianças. Se estiver rodeado de pais que acham que sempre sabem o que é certo e que quando os outros estão errados devem ser punidos, é provável que você bata no seu filho. Até conseguirmos alcançar os pais com quem a criança mora, ensinamos a elas a melhor defesa pessoal que conhecemos, a conexão empática, lidando com o nosso próprio comportamento raivoso. Participante S. Como você lida com o próprio comportamento violento quando já se comunicou com outra pessoa, passou por tudo e chega ao ponto em que parece que vai explodir? Quando o trânsito está ruim, quando vai para o aeroporto, sei lá. Marshall, se você me seguir quando eu sair daqui hoje à noite, provavelmente verá umas 20 situações como essas daqui até a minha chegada a Santa Bárbara. Minha mãe parceira está dormindo agora, senão ela poderia confirmar. E
Participante S. E você passa por todo esse processo de se acalmar mentalmente e fazer tudo isso? Marshall, passo. Hoje sofro uns 30 segundos em vez de 3 horas, mas ainda fico ativado. Veja bem, há essa raça terrível chamada gente lerda. Quando quero avançar na fila para comprar entradas para o cinema e só quero me sentar e relaxar, essa raça de gente, esses imbecis, estão por todo o maldito planeta e foram colocados aqui para me irritar. É uma conspiração internacional para testar minha paciência na comunicação não violenta. Então você usa algum truque ou tem uma carta na manga para combater isso? Conta até 10 ou algo assim? Não, minha raiva é valiosa. Na verdade, é uma bênção. Quando fico com raiva, sei que preciso desacelerar e olhar o que estou dizendo a mim mesmo. Preciso traduzir os julgamentos que me deixam furioso e entrar em contato com as minhas necessidades. Então você acredita que a raiva se justifica em determinadas situações? A raiva sempre se justifica, no sentido de que é o resultado inevitável do pensamento alienado da vida e causador da violência. A raiva não é o problema. O pensamento que acontece dentro de nós quando a sentimos é que é. E qual é o processo que você usa para lidar com isso? Desacelero e assisto ao espetáculo do julgamento que acontece na minha cabeça. Não digo a mim mesmo que não deveria pensar assim. Isso é perpetuar o pensamento. Não digo que está errado. Não digo a mim mesmo o que meu filho me perguntou certa vez quando expressei esses pensamentos julgadores em voz alta. E você ainda anda pelo mundo ensinando comunicação? Tento não dizer a mim mesmo. Acho que não se justifica. Apenas observo. Me conecto com a necessidade que está por trás e me ofereço empatia. Ouço a necessidade por trás desse pensamento moralista. Por exemplo, posso estar irritado porque gostaria que a fila andasse mais depressa, mas nos 10 minutos que ficarei nessa fila não vou pôr mais estresse em meu coração. Aliás, as pesquisas médicas mostram uma grande correlação entre o pensamento tipo A, que é o que chamo de pensamento moralista ou julgador, e as cardiopatias. Portanto, procuro desacelerar o estresse sobre o meu coração em vez de ficar 10 minutos naquela fila com raiva da pessoa da frente que fica um tempão conversando com o bilheteiro. Eles não sabem que estou aqui? Posso deixar esse estresse corroer meu coração ou escolher de fato transformar essa frustração? Se desacelerar, posso pensar no que fazer nesses 10 minutos, como levar algo para ler enquanto espero. O objetivo final é não ser perturbado por isso de jeito nenhum? É assim que você se vê no fim das contas? O objetivo final é passar o máximo de tempo possível naquele mundo de que fala o poeta Rumi, um lugar além do certo e do errado. Aprendendo a lidar com pessoas difíceis, participante S. Além do certo e do errado, acho que todos temos nossos condicionamentos, uma determinada química e afinidade com certas pessoas e não com outras, com base em nossa criação, em nossos hábitos pessoais, etc. É comum eu não saber como me sentir genuinamente aberto e afetuoso com pessoas diferentes, muito diferentes de mim. E não estou falando de racismo. Podem ser pessoas com hábitos diferentes, modos diferentes de fazer as coisas, e fico confuso, sem saber como desenvolver mais tolerância. É mais difícil fazer isso nessa sociedade politicamente correta que diz que devemos ser tolerantes. Marshall, primeiro tire daí a palavra devemos. Enquanto eu pensar que devo fazer alguma coisa, vou resistir a ela mesmo que queira muito realizá-la. Ouvir dever por dentro ou por fora tira toda a alegria da execução da coisa. Tento nunca fazer nada que eu deva. Em vez disso, adoto a sugestão de Joseph Campbell. Depois de estudar mitologia e religião comparada durante 43 anos, Campbell disse: "Sabe, depois de toda a minha pesquisa, é espantoso que todas as religiões digam a mesma coisa. Não faça nada que não seja divertido. Não faça nada que não seja divertido." Ele também disse isso de outra maneira. Siga a sua felicidade. Flua nessa energia de deixar o mundo divertido e aprenda com ele. Vamos
conversar um minuto sobre tolerância. Não suporto ficar perto de muita gente, mas são essas pessoas meus melhores gurus. Elas me ensinam o que acontece dentro de mim que torna difícil ver a energia divina delas. Quero aprender com tudo que me impeça de me conectar com essa energia. Felizmente, há muita gente que não suporto, portanto, tenho muitas oportunidades de aprendizado. Treino. Pergunto, o que essas pessoas fazem que me leva a julgá-las? Primeiro, tento deixar claro o que fazem, depois tento ter consciência de como julgo aquelas que me despertam tanta raiva. O terceiro passo é olhar através do meu julgamento para ver qual necessidade específica minha não é atendida em relação a essas pessoas. Tento me oferecer empatia por essa minha demanda, que não é satisfeita em relação a elas. Em quarto lugar, digo a mim mesmo, quando as pessoas agem desse jeito, que não me agrada, a que necessidade pessoal elas estão tentando atender? Tento sentir empatia pelo que está vivo nelas quando fazem isso. Essas pessoas que não consigo suportar são meus melhores professores de comunicação não violenta quando faço esse exercício com elas. Raiva das mães. Participante S. Você estaria disposto a me ajudar na cura com relação à minha mãe? Vou visitá-la no dia de ação de graças. Marshall, vamos lá. Serei sua mãe e você faz o papel de si mesmo. Marshall como mãe. Bom, filho, agora que estou com minhas orelhas da empatia, gostaria muito de ouvir algo que esteja vivo em você e que torne pouco agradável estar perto de mim. Por onde começo? Ótimo. Há muito a aprendermos. Estou decepcionado, zangado e desanimado e me desespero ao ver como você é negativa, como vive procurando o que criticar no mundo, em mim, na vida, no governo. Sinto raiva por você ter pintado essa imagem de que o mundo é um lugar horrível e ter ensinado isso a mim e às minhas irmãs. Marshall como mãe. Vejamos se consigo entender. Ouço aí duas mensagens importantes que não quero deixar passar. Em primeiro lugar, se o ouvi corretamente, você gostaria que eu compreendesse como é doloroso para você estar perto de mim quando sinto tanta dor e como você se sente que está o tempo todo sob pressão de ter que lidar com isso. Isso. Marshall como mãe. E a segunda coisa que ouço é que você gostaria de receber de mim compreensão em relação à grande dor que você carrega por ter sido exposto a isso por tanto tempo e que desejaria não ter tanta dor no modo como vê as coisas. Isso está certo em parte. Estou com raiva porque parece que tenho que lutar dentro de mim para preservar minha capacidade de escolha, de perceber as coisas do jeito que quero. Marshall como mãe. Então, como seria maravilhoso se você não tivesse que se esforçar tanto para viver num mundo que é bem diferente daquele que lhe pintei? Marshall como mãe. Como você gostaria de viver naquele outro mundo? E como é triste ver tanta energia sua indo para um mundo no qual ensinei você a viver. Pois é, soa como se estivesse jogando a culpa em você. Mas é o que eu penso agora. Não posso ouvir culpa, filho. Estou com minhas orelhas a CNV. Só consigo ouvir beleza. Estou com raiva por você sentir tanta dor, que isso é tudo o que mostra. Porém, você não diz, sinto muita dor, mas você não precisa sentir. E sinto raiva por não ter recebido nenhum incentivo para escolher um modo diferente de ver o mundo. E quando apresento um jeito distinto, você se sente ameaçada e tenta desvalorizar e diminuir o que percebo. Quero reproduzir isso e verificar se a situação ficaria mais suportável para você se, enquanto sentia dor, eu tivesse dito: Ei, isso é apenas o meu jeito de ver as coisas, não estou incentivando você a fazer o mesmo. Mas apresentei isso de uma forma que fez parecer que o mundo era assim.
E quando criança, você internalizou essa visão. E agora é isso que torna tão difícil para você viver no mundo que escolheu e não no que pintei para você. Isso. E me vejo muito naquele lugar de criança quando estou com você. Não tenho o distanciamento que sinto que precisaria para dizer: ah, mamãe, é isso mesmo. Parece que ouvir seus sentimentos ainda ameaça minha autonomia. Você ouve esses sentimentos, perde a conexão com o mundo onde quer estar e entra no que pintei para você. Pois é. E estou preocupado porque vou visitar você no Dia de Ação de Graças e sei que muitas estratégias que usei no passado ainda estão vivas dentro de mim, como assentir fingindo escutar, quando na verdade sinto raiva e já não estou mais ali. Tenho muito medo de expressar meus verdadeiros sentimentos e de acabar agindo da mesma maneira de novo. E caso tente ser autêntico com você, tenho medo de ser criticado por ter esses sentimentos. Você detesta estar nessa situação em que as únicas opções que consegue imaginar são se esconder ou tentar ser franco e criar a maior confusão. Você realmente gostaria que houvesse alguma outra conexão entre nós além dessa? Pois é, e fico preocupado com a parte de mim que está tão magoada com isso que quero constrangê-la e provar que está errada. O modo como sofreu é tão forte aí dentro que você necessita desesperadamente dessa compreensão de como pagou caro por isso. Sim, mas ser autêntico e causar confusão não é o que mais me assusta, porque tenho alguma prática em ajeitar a situação. O que odeio em mim é que sou capaz de ficar paralisado e simplesmente não estar presente, e não cuidar de mim nem falar o que penso. Fico preocupado com essa tendência. Então, por mais desconfortável que seja para você se imaginar dizendo o que pensa e tendo que ajeitar a situação, isso é menos venenoso do que continuar se escondendo sem se expressar, por mais assustador que isso seja. Fico com muita dor ao internalizar os rótulos sensível demais e hipersensível, usadas por você para expressar que está sobrecarregada quando ouve meus sentimentos. Sim. Você gostaria de superar isso e ouvir minha dor sem absorver as críticas, mas para você é uma tensão em tanto fazer isso. Exato. Há mais alguma coisa que gostaria que eu ouvisse antes de responder? Estou muito preocupado com toda a mágoa que ainda está viva dentro de mim e como ela transborda quando quero provar que você está errada, quando quero constrangê-la e atacá-la pelo que acho que fez comigo. Sim, a mágoa aí dentro é muito grande e você precisa colocá-la para fora. Mas tem medo de que, quando ela sair, eu a interprete de um jeito que nos deixaria ainda mais distantes um do outro. E não é isso que você quer. Mas quer ser capaz de pôr essa dor para fora e lidar com ela. Sim, fico com medo de intelectualizar. Gostaria de ter permissão psíquica de apenas gritar e bater os pés e não dizer nada. Gostaria que isso fosse ouvido, porque nos refugiamos dentro da nossa própria cabeça e odeio isso. Pois é, e você quer se assegurar de que, se usarmos palavras, elas realmente nos conectem à vida e não nos afastem ainda mais dela. No momento, é difícil imaginar alguma palavra que faça isso. Parece que, para pôr toda a dor para fora, você só precisa gritar, bater os pés ou algo assim. E também estou conectado com uma parte de mim que só quer voltar para casa e receber o carinho que não recebi quando criança. E temo que não seja muito realista pensar que ela pode ser atendida. Então há mais do que apenas resolver toda essa mágoa. Você realmente sonha em ter um relacionamento carinhoso, de se sentir valorizado, de apreciar a convivência. Isso parece tão distante, dada toda a dor, porque você está passando, que é difícil até imaginar que poderíamos chegar a esse estágio de sermos carinhosos de verdade um com o outro. Para ser franco, é difícil até imaginar você fazendo isso, porque está muito envolvida em seu próprio sofrimento. Isso. Muito difícil até de imaginar. Há mais alguma coisa que queira que eu ouça antes de responder?
Sabe, se você for falar de como odeia o presidente, mesmo que eu concorde, não quero ouvir. E fico com vontade de lhe dar um soco na cara. Então, seja do que for que eu fale, seja do presidente ou de qualquer outra coisa, assim que vê minha dor, você sente tanta dor que não quer mais permanecer nesse lugar. Não faço ideia do porquê, intelectualmente, mas basta ouvir você externar seu julgamento sobre os outros que me irrito. Não quero ser uma caixa de ressonância de suas histórias. Se visse você liberando sua dor e recebendo empatia por isso, seria diferente, mas... Você não aguenta mais sentir que tem que lidar com essa dor sem saber como e se sentindo péssimo. Você quer outra coisa além de assumir esse papel em seus relacionamentos. Está cansado de ter que escutar isso e depois, de algum modo, fazer com que eu me sinta melhor. Eu queria conseguir gostar disso, sabe? Ouvir seus julgamentos como ouço os de um amigo. Às vezes, você e eu nos divertimos ferindo um ao outro. E não estou presente porque tenho essa voz crítica dentro de mim me dizendo que a responsabilidade é minha. Você percebe que parte da questão é dizer a si mesmo que precisa dar um jeito de me consertar, de consertar a sua mãe, mas você também quer que eu veja que há coisas que digo e faço que provocam isso. E seria muito bom para mim se você dissesse, sabe, sinto dor e gostaria de desabafar. Você pode me ouvir? Só pedir permissão. Então eu poderia satisfazer minha necessidade de respeito. Pois é, gostaria de responder agora. Pode me ouvir ou quer que eu ouça mais? Eu poderia dizer muito mais, mas tudo bem ouvir você agora. Bom, fico muito aliviada por você não ter desistido do nosso relacionamento, por ainda estar trabalhando para tentar torná-lo não só suportável, mas também carinhoso. E tenho certeza de que você quase desistiu. Mal posso explicar quanto isso é uma dádiva para mim, que apesar da dor de quem me fala, você ainda nutre a esperança de que possamos aprender a ser carinhosos um com o outro. Não sei se tenho essa esperança, mas sei que, se trabalhar nisso um pouquinho, vou me relacionar melhor com as mulheres em geral. Portanto, mesmo que não consiga imaginar receber carinho de mim, você esperaria pelo menos conseguir isso de outras mulheres. Queria lhe contar sobre tudo que foi estimulado em mim pelo que você disse, mas no momento há apenas uma tristeza horrível, porque vejo que lidei com minha dor de um jeito que não satisfez uma das necessidades que tive a vida inteira, a mais forte que consigo pensar, a de lhe dar amor e carinho. E porque vejo que, em vez de cuidar de você e amá-lo como eu gostaria, causei-lhe tanta dor. É extremamente assustadora a profundidade da minha tristeza por isso. É uma coisa porque tive que passar, mas contribuir para toda essa dor é muitíssimo doloroso. E gostaria de saber como você se sente quando me ouve dizer isso. Eu me sinto meio entorpecido. Acho que estou me protegendo. Era o que eu temia, que mesmo agora você sentisse que tem que fazer algo para resolver tudo. Gostaria muito que você soubesse que, com essas orelhas, só quero empatia, nada mais. E se não puder me dar empatia, consigo ouvir isso sem ouvir rejeição nem criar mais dor. Portanto, posso ouvir que você está meio entorpecido e que uma parte sua quer se envolver com o que estou dizendo, mas outra parte tem medo de cair no velho agora você tem que fazer algo para resolver as coisas. Agora gostaria de lhe dizer o que acontece dentro de mim quando percebo ter agido desse jeito no decorrer dos anos. Quando descubro o modo como você queria que eu falasse, tenho muita vontade de chorar, porque vejo que eu gostaria de ter dito as coisas dessa maneira. Então me pergunto o que me impediu, e aí que tenho vontade de chorar. Não consigo nem imaginar que alguém realmente se importe com o que acontece comigo. E então o que você me disse me ajudou a perceber que venho pedindo por isso de um modo que cria uma profecia autorrealizável, pedindo assim como alguém poderia querer me atender. E sinto uma tristeza muito profunda por não conhecer outra maneira de dizer: ei, estou com dor e preciso de atenção. Não quero que você assuma a responsabilidade pela minha dor. Só preciso sentir de algum jeito que alguém se importa com o que acontece comigo.
A única maneira de pedir isso provocou exatamente o contrário do que eu esperava em quase todo mundo, desde que eu era criança. Nunca tive a sensação de que minhas necessidades importavam a alguém. Portanto, pedir de um modo que a outra pessoa gostasse de ouvir não era uma possibilidade. Eu apenas fico desesperada e me expresso da única forma que conheço, desesperada. Então vejo como isso afeta os outros e fico ainda mais desesperada. Gostaria de saber como você se sente quando lhe digo isso. Triste, mas um tanto aliviado por ser capaz de ouvir parte do que está por trás da urgência da sua expressão. Sinto certo alívio por me conectar com isso. Estou me sentindo muito vulnerável com essa nossa revelação. Como você se sentiria se eu perguntasse ao grupo a reação de todos ao que estamos dizendo? É possível que eu goste. Tudo bem. Alguém tem algum sentimento ou reação ao nosso diálogo? Reações à representação de papéis. Participante R. De certo modo, sinto meu coração sorrir quando vejo homens sendo receptivos de um jeito tão compassivo. É um novo tipo de experiência para mim. Marshall brincando. Não somos homens de verdade. Participante R. Esta representação abre para mim uma nova possibilidade para a maneira que os homens agem. Por isso, fico agradecida. Participante T. Também fico agradecida. A representação tocou profundamente o meu coração, porque minha mãe e eu temos uma dinâmica parecida e ainda não tinha achado uma forma eficaz de lidar com ela. Isso meio que me levou para um lugar de desesperança, enquanto escutava Marshall demonstrar o luto no papel de mãe, com a tristeza causada pela intenção de deixar o filho feliz, e como isso era importante para ela, recebi alguma cura. Por saber que isso é o que é importante para minha mãe. A intenção dela nunca foi dificultar a minha vida. Foi terapêutico para mim ouvir o que ela pode ter sentido e ouvir o diálogo de vocês. Gostei muito. Participante 1. Bom, sinto-me muito grato pela experiência porque pude realmente sentir a humanidade por trás das palavras de vocês. Não sei se alguém já ouviu falar de vibrações, mas em certo momento senti algo que apagou a separação entre mim e cada um nesta sala. Eu me senti conectada de verdade. Por outro lado, fico um pouco triste porque gostaria muito de ver as pessoas, inclusive eu, felizes, sabe? E estou percebendo o que você queria dizer quando representou o papel de mãe, que há algo que bloqueia a humanidade em cada um de nós. E é espantoso como a solução pode ser rápida quando uma ou talvez duas pessoas são capazes de se abrir. Acho que a técnica ajuda muito, mas também tem a ver com a sua capacidade de se conectar com o seu coração. Tem a ver com a presença que senti, como acreditar em Deus. Acho que é uma boa descrição do que senti naquele momento. Muitíssimo obrigada. Participante S. O que está vivo em mim é minha tristeza quando me identifico com você. Quando reconheço que desisti de curar meu relacionamento com a minha própria mãe, como eu iria curar meu relacionamento com as mulheres sem lidar com a minha mãe? E não sei como abordá-la, nem mesmo se devo. Acho que, na verdade, ela não conseguiria me responder assim. Marshall, como acha que ela reagiria se ouvisse essa gravação? Não sei. Foi terapêutico para mim. Talvez ela possa encontrar alguma cura. Marshall, gostaria que você tentasse. Se funcionar, me ligue para me contar. E, se só piorar as coisas, ligue para a minha equipe. Participante R. Também sinto esperança depois de ouvir isso. Não que eu consiga me manter presente aos sentimentos e necessidades o tempo todo, de jeito nenhum, mas sinto uma ponta de esperança. Mesmo que eu estrague tudo, há alguma esperança e energia em tentar fazer a mesma coisa com o meu irmão. Obrigada. A dádiva da mãe de Marshall. Marshall, gostaria de compartilhar com vocês uma dádiva que recebi. Eu nutri uma dor muito parecida em relação à minha mãe e você estava falando como se fosse eu. Quero lhe contar uma importante cirurgia que me ajudou a sair dessa. Uma cirurgia não em mim, mas pela qual minha mãe passou,
num dos meus workshops a que ela compareceu. No workshop, as mulheres do grupo estavam falando de como era assustador para elas, enquanto mulheres, expressar as próprias necessidades diretamente e como seus relacionamentos pessoais com os homens eram muito prejudicados por isso. A única maneira que conheciam de mostrar o que precisavam tinha o efeito oposto ao que queriam, e isso as deixava mais amarguradas, o que piorava a situação. Um após outro, as mulheres disseram que era muito difícil expressar as próprias necessidades. Minha mãe se levantou e foi ao banheiro. Comecei então a ficar preocupado, porque ela ficou lá um tempão. Quando voltou, notei que estava pálida e perguntei: Mãe, você está bem? Agora estou, disse ela. Foi muito angustiante para mim ouvir a discussão, porque quando ouvi as mulheres falando sobre como era difícil para elas dizer o que precisam, me lembrei de uma coisa. Pode me contar o que foi, mãe? Pedi. E ela me contou esta história. Quando eu tinha 14 anos, minha irmã, sua tia Minnie, teve que extrair o apêndice. Sua tia Alice lhe comprou uma bolsa. Como adorei a bolsa, eu faria qualquer coisa para ter um igual. Mas em nossa família a gente nunca pediu o que queria ou o que necessitava. Se pedíssemos, ouvíamos dos mais velhos: Você sabe que somos pobres, como ousa pedir algo de que necessita? Mas eu queria tanto a bolsa que comecei a me queixar de dores na lateral do corpo. Levaram-me a 2 médicos que não acharam nada, mas o terceiro disse que talvez devêssemos fazer uma cirurgia exploratória. Tiraram o apêndice da minha mãe e deu certo. Tia Alice lhe comprou uma bolsa igualzinha à que ela queria, mas não podia pedir. Porém, não foi esse o fim da história. Minha mãe continuou. Eu estava deitada na cama do hospital sentindo muita dor, mas super feliz. A enfermeira veio, enfiou o termômetro em minha boca e depois saiu. Então, outra enfermeira entrou. Queria que ela visse minha bolsa, mas só consegui dizer por causa do negócio na boca. A enfermeira disse: Para mim? Obrigada! E levou a bolsa. Nunca pude pedi-la de volta. Essa foi uma grande dádiva que minha mãe me deu, porque ao ver como era difícil para ela expressar as próprias necessidades, o que ela tinha passado por causa disso, consegui perceber tudo o que eu odiava nela. Entendi que, quando pedia coisas que só me deixavam exasperado, havia desespero por trás. Fui capaz de compreender por que ela não sabia simplesmente falar. E, assim, essa grande cirurgia me ajudou a sair dessa. Ajudou muito. Participante T. Participante S. Realmente te admiro sua disposição a ficar vulnerável e expressar toda a sua raiva, sua mágoa e sua dor. Talvez você se surpreenda e sua mãe esteja disposta a se abrir e fique ansiosa por isso. Vou comprar a gravação e levá-la a meu filho. Participante S para Marshall. Pode dizer algumas palavras para encerrar meu diálogo com você? Estou pensando em levar a gravação e colocá-la para minha mãe ouvir na próxima vez em que eu for visitá-la. E essa ideia me provoca muito medo. O que estou dizendo a mim mesmo é que falamos coisas muito duras e fortes no diálogo. E embora eu não tenha nenhuma esperança de um relacionamento melhor com minha mãe, temo que ela talvez não seja capaz de ouvir tudo isso como apenas um desabafo meu. Marshall, esse é um risco. Por outro lado, se ela ouvir por tempo suficiente para perceber como escutei a beleza por trás do que você estava dizendo, também estará aprendendo comunicação não violenta. Acabei de notar que antes de colocar a gravação para tocar, posso lhe explicar que algumas coisas que eu disse tiveram apenas o propósito de expressar a emoção fortíssima do momento. Isso ela entende muito bem. Foi ela quem me ensinou. Marshall, e então você pode dizer: Mãe, quero que você veja como Marshall lidou com isso, representando o seu papel. E depois gostaria que você me dissesse como se sentiu com o modo como ele a representou. Como ele lidou com isso quando o xinguei. Estou com medo de que ela queira ter você como filho.
Participante R. Eu quero Masha como mãe. Resumo. Há 4 estágios principais para a criação de uma ponte de empatia entre pessoas que buscam cura ou reconciliação num relacionamento significativo. Primeiro estágio, conexão empática. 1. Estar presente. Demonstre empatia a alguém que está magoado, com raiva ou com medo, ficando inteiramente presente diante do que está vivo nessa pessoa, sem julgamentos, diagnósticos, nem conselhos. 2. Conectar-se com os sentimentos e necessidades atuais e verificá-los. Só faço isso em voz alta se minha intenção for confirmar que entendi com exatidão e me conectei com a pessoa e sentir que a pessoa está vulnerável e talvez aprecie minha empatia verbal. Meu foco é o que está vivo dentro dela naquele momento, em consequência do que aconteceu no passado, e não na história ou nos acontecimentos passados. 3. Permanecer na empatia. Fico presente para a pessoa até receber sinais visíveis de que ela terminou. Por exemplo, um sinal de que está aliviada ou silêncio. 4. Verificar. Pergunto. Há algo mais que você queira dizer? 5. Receber pedidos pós-empáticos. O que a pessoa quer receber de mim nesse momento? Informações, conselhos? Saber como me sinto depois de ouvi-la falar? Lembre-se de distinguir empatia de solidariedade. Na empatia, estou inteiramente presente com os outros enquanto eles têm seus sentimentos. Na solidariedade, estou de volta a mim sentindo meus sentimentos. Segundo estágio, luto. Na CNV, o luto exige tomar consciência de minhas necessidades atuais não atendidas em consequência de escolhas específicas que fiz no passado. Por exemplo, na representação de papéis entre irmão e irmã, o irmão diz algo como: irmã, quando vejo que minhas atitudes contribuíram para a sua dor, fico muito triste. Não satisfiz minha necessidade de cuidar de você e apoiá-la do jeito que realmente gostaria. Enquanto passa pelo luto, o irmão também se conecta com o sentimento que surge agora, tristeza, a partir daquelas necessidades não atendidas, cuidar da irmã e apoiá-la. O luto da CNV não é pedir desculpas. Desculpar-se se baseia em julgamentos moralistas, que envolvem admitir que alguém agiu, ficando subentendido de que algum grau de sofrimento possa compensar isso. No luto da CNV, eu me pergunto se minha atitude atendeu às minhas necessidades. Se a resposta é negativa, pergunto-me quais necessidades não atendi e como estou me sentindo a respeito disso. Terceiro estágio, reconhecimento das necessidades passadas, que me levaram a me comportar como me comportei. Depois dos estágios da conexão empática e do luto, a pergunta mais sincera que posso ouvir é: mas por que você fez isso? Eu me certifico de que a pessoa tem recebido toda a empatia necessária antes de passar para esse estágio em que abordo a questão, me conectando às necessidades que eu estava tentando atender quando me comportei daquela maneira. Por exemplo, na representação de papéis entre mãe e filho, depois de demonstrar empatia pelo filho e exibir seu luto na presença dele, a mãe admitiu o que a levou a se comportar daquela maneira com a família. Nunca tive a sensação de que minhas necessidades importavam a alguém. Eu apenas ficava desesperada e me expressava do único jeito que conhecia, com desespero. Então, vi como isso afetava os outros e fiquei ainda mais desesperada. Senti uma tristeza muito profunda por não conhecer outra forma de dizer: ei, estou sentindo dor e preciso de atenção. Assim como o luto é diferente de pedir desculpas, o perdão compassivo da mãe a si mesma, com base na conexão com os próprios sentimentos, desespero, dor e as próprias necessidades de atenção carinhosa e de ter importância do passado, é diferente da racionalização e da negação de responsabilidade. Quarto estágio, empatia reversa. Depois que recebeu total empatia, ouviu meu luto e entendeu as necessidades que eu estava tentando atender com o meu comportamento, a pessoa sentirá o desejo natural de me devolver a empatia. Quando isso acontece, completamos o último estágio da cura. No entanto, é muito importante que isso só ocorra quando houver a ânsia genuína por parte do outro por sentir empatia por mim.
Qualquer sensação de pressão ou convite prematuro só vai contribuir para aumentar a dor dentro do outro. Nota do editor. No workshop transcrito neste capítulo, Marshall cita esse estágio final da cura, mas não o demonstra com representação de papéis.